Olá pessoal, vamos lá. Essa aula aqui é uma aula bem prática mesmo, para a gente poder ter um passo a passo de como fazer uma entrevista de perfil. É um roteiro que foi, na verdade, montado a partir do nosso material didático, né, do material que a gente tem para estudo nos livros e tal, e também da parte mais de experiência prática de algumas ações que a gente fez, que eu já fiz e também que eu já presenciei e que a gente pode, na verdade, estabelecer então uma espécie de um mapa para que você possa percorrer na hora de produzir uma entrevista de perfil. A gente começa tentando entender de novo, tentando não, começa compreendendo que é uma entrevista de perfil. Entrevista de perfil procura dar um foco em um personagem, né? Não em várias pessoas, mas sempre em um. Geralmente ele dá origem a textos mais curtos, não são biografias, são mini biografias que vão reconstituir um episódio ou uma circunstância marcante na vida do indivíduo. Não é um texto que vai ficar fazendo uma espécie de uma espécie de história cronológica do indivíduo, mas sim nós vamos pegar um aspecto da vida dele, né? Um enfoque em alguma coisa mais específica, marcante, um episódio, enfim, do indivíduo. Fazer cronologia de indivíduo é um saco, hein? Desculpa a palavra, mas assim, é bem ruim. A gente ficava falando assim, nasceu no ano tal e fez isso, estudou não sei aonde, depois trabalhou não sei aonde, depois parece aqueles textos de obituário, né, que eles escrevem para as pessoas que morrem. Mas o perfil significa dar enfoque, então, numa pessoa, ou numa celebridade, ou então num tipo mais popular. Mas sempre o focalizado é o protagonista da história, beleza? Isso daí tá bem claro, a gente já falou bastante disso. Do mesmo jeito que uma reportagem, né, qualquer, a gente estabelece uma reportagem de perfil, principalmente a partir da pesquisa, da observação em geral, da entrevista em si e depois da documentação e checagem. Só um detalhe aqui, quando a gente fala documentação, eu estou falando aqui do tanto que das questões que nós vamos anotar, das anotações que vamos fazer, das provas que vamos buscar de acordo com aquilo que for falado e da checagem para ver se esse material está correto, se tudo que foi dito está perfeitamente em ordem para a gente publicar. Lembre-se sempre de uma coisa, na questão da entrevista é sempre importante, você é corresponsável pela publicação, pela veiculação das entrevistas. Qualquer situação que for dita na entrevista e que gerar algum tipo de incômodo, algum dano moral, né, alguma discriminação, enfim, você que veiculou essa entrevista é corresponsável. Então, do mesmo jeito que uma reportagem é feita também uma entrevista de perfil. O que muda, em geral, é a qualidade do texto do perfil, que vai depender muito mais da observação do repórter. A gente já falou disso nas aulas anteriores. Se você não prestou atenção, volte lá nas aulas anteriores e veja corretamente o que é essa questão da observação. Observação é tudo na entrevista de perfil. Ela te dá sustentação para o texto que você vai escrever. Então, observar muito contexto, observar indivíduo, observar gestos, enfim, uma série de coisas. Vamos ver então como fazer essa entrevista de perfil a partir de um roteiro bem mínimo, tá? Isso, gente, ó, é uma sugestão de ação e não uma fórmula acabada, daquele jeito, ó, se não fizer assim, não dá, se não fizer assim, você vai arder no inferno. Não é isso. A gente pode reinventar de acordo com cada estilo pessoal, mas na verdade, o que eu apresento aqui são passos que não podem faltar em um roteiro mais pessoal. Então, assim, você pode fazer do jeito que você quiser essa entrevista de perfil, estabeleça o seu estilo pessoal, crie, avance, evolua, mas não deixe de cumprir algumas etapas importantes que eu vou falar a partir de agora. Bom, primeiro, gente, escolha um bom personagem. Ó, vou falar para você, diria aí que 70% de uma boa entrevista de perfil está na escolha de um bom personagem. Uma pessoa que não tem nada a ver, uma pessoa que não fez nada, uma pessoa que é meio água com açúcar, meio picolé de chuchu. É difícil você escrever um bom perfil dessa pessoa, né? Então, alguém com uma história de vida, ou uma maneira de agir que é mais rica, mais interessante, mais pitoresca, fora do comum, ela é meio caminho andado, né? Eu já diria meio caminho não, 70%. Todos têm um detalhe interessante na vida, mas alguns têm mais, né? E isso faz a diferença, gente.
a observação desse personagem, a conversa com ele, o bate-papo. Tente perceber mais, tente perguntar mais, tente se entrosar mais, procure saber mais de como ele pensa sobre as coisas, o que ele, como ele agiria. Lembra tem aquelas perguntas que eu falei para vocês numa aula anterior, que são perguntas para movimentar uma entrevista de perfil, né? Tipo assim, se você fosse para uma praia deserta, quem que você levaria? Se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria agora? Sabe? Essas perguntas ajudam também o cara a dar uma destravada na hora da entrevista de perfil. Mas principalmente, antes disso, não estou falando agora da entrevista em si, mas assim, da escolha. Então escolha um bom personagem. Sabe? Existem muitos personagens, mas existem também muitas opções que não servem para nada. Então pensa bem, você vai precisar de alguém que fale, que converse, que seja uma boa pessoa, que seja uma pessoa com uma história de vida muito interessante, tá? Tente agir então dentro desse conselho, dessa informação, para que você consiga ter um bom perfil. Estabeleça com ele um padrão de confiança, isso antes da entrevista e depois da entrevista e durante a entrevista. Por quê? Porque ninguém sai contando seus segredos à toa, gente, ou na primeira vez que vê alguém. Você não chega num ponto de ônibus e fala assim, e aí, tudo bom? O sol tá forte hoje, né? A pessoa fala assim, tá forte sim. Aí você fala assim, e aí, cara, com quem que você ficou na noite passada? Fala assim, nem te conheço, como é que tá acontecendo? Que é isso? Né? Então, assim, a gente não sai contando esses segredos à toa, a não ser que a gente estabeleça entre as partes um nível de confiança razoável, né? Para isso, para que esse nível de confiança aconteça, gente, tenha paciência. Por isso que uma entrevista de perfil muitas vezes leva tempo. Eu falei isso para vocês também. Às vezes a gente precisa ter esse tempo, porque o personagem, ele precisa ser maturado, ele precisa ser, na verdade, ali quando a gente fala numa redação, a gente precisa ser cozinhado, entendeu? A gente fala de cozinhar o galo, né? Por que cozinhar o galo? Porque o galo, ele, ao contrário dos frangos em geral, ele tem uma carne mais dura, então você tem que deixar mais tempo cozinhando. Quer dizer, tem que cozinhar o galo do personagem, sabe? Tem que ficar atento, tem que deixar o tempo correr um pouco mais e você sempre colocando, assim, dando sinais de que ele pode confiar em você em qualquer instante. Depois que você sentir firmeza disso, fala assim, não, agora tá tranquilo. Aí você vai pedir que ele conte sua vida desde o começo, vá pontuando com algumas perguntas sobre os temas que mais interessam. E, gente, depois é seguir o jogo. Mas do ponto de vista da confiança, cara, não dá para chegar chutando, né, a barraca. Nós temos que começar devagar, temos que entender. A pessoa tem que entender que você tem boas intenções. A gente já falou muito disso. O resultado de uma boa entrevista depende da intenção que você consegue transparecer para o entrevistado. Se o entrevistado entender que você está de boa fé, se ele entender para que é essa entrevista, para qual veículo vai ser dado, ele tem uma chance maior de falar bem com você, de te dar uma boa entrevista. Sem isso, cara, sem esses níveis de confiança acontecerem, dificilmente você vai fazer uma boa entrevista. Então, estabelecer um padrão de confiança. Outra coisa, toda vez, se a gente já falou disso agora há pouquinho, outra coisa que enriquece muito o texto é contar ao leitor coisas que só você pode saber porque você esteve frente a frente com o personagem. Já falei isso em outra aula, isso também é importante. Você está vendo que hoje nós estamos recuperando quase um monte de coisa que a gente já viu, porque eu estou aqui juntando um roteiro, fazendo um passo a passo do que você tem que fazer para uma entrevista de perfil. Gestos especiais, tom de voz, como é que ele estava vestido, os atos que ele tomou, sabe, naquele momento que ele esteve diante de você, nos momentos em que você observou esse cara. Às vezes você vai passar um tempo com ele no trabalho, na casa dele, em qualquer lugar, né? Descrições, gente, são muito melhores que adjetivos, né? Adjetivo é muito relativo e, assim, a situação tende a piorar se você usar demais os adjetivos. Sua missão é fazer com que o leitor veja o personagem como se ele estivesse no lugar do repórter, no seu lugar. Então, assim, nós temos que ter essa preocupação de mostrar que você esteve lá. Outra coisa, gente, resista à sedução de perfilar alguém que você admira demais, só porque você acha pessoa especial, só porque você tem um sonho de viver a vida com ele, ou viver a vida do jeito que ele vive. E aí você senta na frente dele, em vez de fazer pergunta, você só suspira, né? Vamos parar com esse negócio de apaixonar por personagem. Tente equilibrar isso na sua apuração. Mesmo a pessoa mais santa do universo tem seus contras. É preciso colocar isso também na matéria. É importante você levantar essas situações para que você possa equilibrar tudo isso,
né? Se é alguém que você admira muito, se você se apaixonou pelo personagem, não fala apaixonou, tô falando não no sentido mais amoroso, mas sim, aquilo tá gerando para você uma empatia tão grande que você não tá conseguindo separar as coisas, cara, tem que saber separar, né? Tem que saber separar. E o contrário também vale para aquelas pessoas que muitas vezes você tá com muita raiva, né? Então, às vezes, você vai ser levado a produzir alguns perfis, cara, com pessoas que não fizeram coisas muito boas. Por exemplo, assassinos, por exemplo, pessoas corruptos, por exemplo, ladrões em geral, bandidos em geral, né? Ou pais que abandonaram seus filhos, né? Enfim, são situações que você vai ter que tomar a frente disso e tem que saber separar o que é pessoal do que é profissional. Então, resistir a essa tentação é fundamental para que você possa desenvolver uma boa entrevista de. Outra questão é o equipamento que você vai levar. Gente, leve gravador sempre. Aliás, mais de um gravador. Já falei isso para vocês. Eu sempre levo dois: meu celular e um gravador digital. Agora, a gente só vai usar se a gente sentir que o cenário está calmo, está seguro, o entrevistado não ficou incomodado. Usar como? Usar na cara dele, né? Falando assim, ó, você vai deixar o seu gravador ali num lugar, seu celular num lugar, em que aquilo não fica exatamente apontado para o entrevistado. Né? Um problema muito sério nas entrevistas de perfil e nas entrevistas em geral é que microfones apontados, gravadores apontados para a pessoa normalmente quebram o círculo de segurança dela, o perímetro de segurança dela. Isso tende a fazer a pessoa se retrair muito. Então, se for o caso, gente, nesse seu caso, posicione esses gravadores de um jeito que a pessoa veja menos isso, perceba menos isso daí. E ao mesmo tempo que você grava, você vai usar o seu bloco de anotação para fazer, assim, para transcrever, na verdade, aquelas respostas que você achou que ficou mais massa, assim, que você realmente vai poder já dar um gás com aquilo. Isso já vai servir para você escrever o começo da sua entrevista, isso já vai servir para você criar um bom título, isso vai servir para que você lembre-se também que você tem que voltar em determinados momentos, em determinados minutos da gravação, porque aqueles pontos foram mais interessantes, né? Então, assim, anote isso. Só que tem um detalhezinho também importante, e aí que vem a prática, que você tem que fazer bastante, que é o seguinte: apesar do gravador, apesar do bloquinho, olho no olho, a sua entrevista de perfil só vai fazer diferença se a pessoa estiver a fim de dar essa entrevista para você. Isso significa se ela estiver confiando em você. Se você ficar o tempo todo cabeça baixada, anotando, o tempo todo olhando o gravador, o tempo todo olhando o celular, gente, ninguém fala com as pessoas assim, né? Eu mesmo já paro de conversar quando a pessoa começa a falar com o celular, tá falando comigo, começou a olhar no celular, começou a olhar muito em volta, é sinal que o assunto já não está mais tão interessante. Essa é a mesma sensação dos entrevistados. Então, fica atento, nada de ficar com essa cabeça baixa, anotando tudo como um. E daí? Cara, aí essa pergunta é muito boa, tá? E daí que ele é feirante? E daí que ele é artesão? E daí que ele é motorista? E daí que ele é médico? E daí que ele é engenheiro? E daí que ele acorda cedo? E daí que ele gosta do que faz? Espera poder estudar os filhos? O perfil, gente, é uma boa chance para você explorar a pergunta e daí? Vocês já aprenderam a pergunta e daí? Pergunta e daí é a sétima pergunta mais importante do jornalismo, é aquela que a gente faz depois das perguntas fundamentais: que, quem, quando, onde, como, por quê. E daí é importante. Cave histórias, fale da infância, da filharada dele, do país, da rotina, dos seus amores, das amizades, mas sempre fazendo isso. Tá, e daí? Ele fala assim: nossa, porque eu acordo todo dia às 4 horas da manhã. Você fala assim: tá, mas e daí? Não, e daí que eu acordo às 4 horas da manhã porque eu sou um trabalhador importante nesse país. Você fala assim: tá, mas tudo bem, e daí? Assim como você, várias pessoas acordam às 4 horas. Não, então, mas eu acordo às 4 horas da manhã também porque eu fiz uma promessa uma vez com minha mãe que eu nunca ia dormir até depois das 4. Pronto, já achou um detalhe interessante. Então o Idaí vai fazendo com que a gente sempre busque, encontre algum detalhe a mais para esquentar a nossa história. O Idaí, gente, é fundamental. Não caia na conversa de ficar assim, se encantando com coisas que no fundo não são tão assim relevantes. Tipo assim, o cara passa 12 horas no trânsito de São Paulo. Falei, tá, ele é motorista. Qual o problema? Isso daí é tão importante, sim, você colocar no texto, né? Então, assim, vai perguntando e daí, vai perguntando o que significa passar 12 horas no trânsito.
Aí você avança na história, aí você avança naquilo que nós estamos procurando para uma entrevista de perfil. E o exemplo que você tem que seguir é o perfil do Frank Sinatra, que eu coloquei lá para vocês no Aprender, que foi escrito pelo Gay Talese, que é o nosso grande mestre dos perfis. Esse jornalista norte-americano que escreveu um perfil chamado Frank Sinatra está resfriado. É até hoje o grande guia dos perfis de todos os jornalistas que gostam dessa vertente da entrevista. Se você ler direitinho esse perfil dele, vai entender do que eu estou falando. Porque assim, no fundo, você não vai encontrar ali naquele perfil do Frank Sinatra informações que são básicas, né? Que ele era um bom músico, que ele era um bom intérprete, que ele nasceu não sei aonde, que ele tinha olhos azuis, que enfim, cara, ninguém mais, não havia essa preocupação. A preocupação do Gay Talese era sempre em avançar, e essa é a sua preocupação. Outras dicas importantes para você construir um bom perfil. Gente, começa com aquilo que eu acabei de dizer, leia um perfil exemplar. Jornais e revistas de qualidade costumam publicar bons perfis com frequência. Vou dar uma dica boa para vocês, revista Piauí é uma revista que faz muito perfil. É bem bacana, vale a pena você procurar. Se você digitar entrevista de perfil, se você digitar no Google entrevista, você vai encontrar alguns exemplos interessantes e que valem a pena para a gente poder construir nosso material. Outra coisa, comece a fazer uma entrevista por alguém que você já tem afinidade. Estou falando para você treinar, tá? Treine muito. Treine primeiro com seu irmão, treine com seu vizinho, com aquele tio do pavê que enche teu saco. Então fala assim, quer saber? Vem cá, eu vou fazer um perfil com você. Sabe por que você tem que treinar com ele? Porque se você errar, se o seu texto não ficar tão assim espetacular, essa pessoa não vai, assim, a opinião dessa pessoa não vai fazer tanta diferença para você, entendeu? Então assim, comece treinando com esse tipo de gente, com essas pessoas, para você depois já ter um pouquinho mais de cancha. Imagina chegar numa redação, sei lá, daqui 1 ano e meio, 2, você começa a trabalhar, alguém fala assim, eu quero que você faça uma entrevista de perfil. E de repente você vai falar assim, puta, velho, eu já aprendi o que é, mas nunca fiz nenhuma. Né? É o pior do que você tem, é a pior situação que pode acontecer com você. Então, assim, de certa maneira, se você vai buscar uma experiência, comece agora já, né? Comece fazendo, faça com o seu melhor amigo, troque, você pode trocar isso na sala, né? 2 alunos aí, um que gosta de perfil, outro que gosta de perfil também, fala, cara, vamos fazer o nosso, eu faço o meu, você faz o seu, e a gente depois faz isso aí. Ó, a gente troca texto com um amigo para fazer uma crítica muito honesta mesmo, né? O objetivo é ajudar a melhorar o texto dele e ajudar a melhorar o seu também. Então, cara, do ponto de vista do perfil, da produção do perfil, é o que fica mais interessante para a gente seguir nessas dicas. Isso aqui, volto a dizer para vocês, é um roteiro, mas é muito mais do que um roteiro, uma sugestão daquilo que você pode fazer em termos de entrevista de perfil. Não quero dizer que seja uma fórmula acabada, que seja uma fórmula finalizada. Você vai colocar em cima disso o seu estilo. É fundamental que você comece já a encontrar teu estilo, né? O jornalismo precisa de profissionais que adotem muito mais um estilo pessoal do que esse estilo que vem enlatado de muitos lugares. Então, vamos tentar avançar em cima daquilo que a gente considera ser importante mesmo para a gente, né? Ou seja, colocar a nossa personalidade nos textos. As entrevistas de perfis mais interessantes que eu conheço são entrevistas que deixam isso transparecer, ou seja, o jornalista não seguiu uma formulazinha básica, mas seguiu alguns pontos importantes e foi isso que eu ofereci para vocês nessa aula, beleza? E essa aula aqui é importante, mas ela é complementar às aulas anteriores sobre entrevista de perfil, gente. Tem que assistir as outras aulas para depois você finalizar com essa aqui, porque essa aqui vai te dar um arredondamento, né? Vai fazer você compreender ainda mais a entrevista de perfil. E depois, gente, treino. Não preciso ficar fazendo atividade para vocês não aprender, para você aprender a fazer um texto de perfil. Agora está na hora de você também se motivar a treinar e a executar um pouquinho se você achou interessante essa vertente aí da entrevista. Beleza? Grande abraço para vocês, até a próxima aula. Abração, tchau.